Meu nome é Tílio Almeida Costa, eu tenho atualmente 20 anos, eu me formei em ensino médio técnico de informática na Federal de Cubatão e hoje sou graduando em análise de desenvolvimento de sistemas também na Federal de Cubatão. E a minha história, com o Create Academy é de bem antes, de anos atrás. Quando eu fiz 8 anos, um pouco tempo depois, eu conheci o projeto, um professor meu trocando ideia com ele depois da aula sobre tecnologia, ele falou, já tá fazendo alguma coisa, já tá programando. Aí eu falei, eu tenho conhecimento, mas eu não sei onde aplicar. Então, eu fiquei nesse meio termo e ele falou que tinha um projeto bem bacana, de ex-alunos deles, pessoas que já são experientes no mercado, e que eles podiam dar uma mão nesse ponto. Então, a partir daí, eu fui fazer entrevista, além da entrevista, um desafio técnico que foi muito interessante, porque uma coisa é você ver na aula, eu sei fazer tal coisa, eu sei colocar isso aqui e ali, mas quando te passa um desafio e você tem um prazo para fazer, você pensa, eita, é para valer agora, Então, foi uma experiência muito bacana esse desafio. Foi um tempo curto, mas foi muito enriquecedor. Eu aprendi uma linguagem nova, eu aprendi novas maneiras de poder apresentar aquilo que eu faço. E no final a gente também teve um feedback não só do mentor que me entrevistou, mas de outros mentores também, para poder entender como que eu me saí. E aí eu vi que, por mais que eu não tenha completado tudo, eu me saí muito bem, porque dificuldades que eu tive, eles também tiveram. Então foi uma experiência de primeiro contato muito enriquecedora. E daí pra frente foi só sucesso, foram projetos e treinamentos. Então sempre antes da gente ter um projeto para participar, um projeto real, a gente tem uma capacitação, a gente aprende o que a gente precisa saber e a gente é guiado. E acho que o principal ponto também é mostrar que o seu estudo, você conseguir estudar e conseguir aplicar o que estuda, é real, vale a pena, A gente consegue fazer isso, não fica só preso em lições de aula. Bom, antes de eu conhecer a Create Academy, alguns dos meus maiores desafios e problemas era que eu sabia, mas eu não sabia começar algo novo, não sabia de onde partir ou ter uma ideia de preço, do quanto eu valia, o quanto eu sabia, quanto que isso valia no mercado. Então, eu já tinha tido algumas ofertas, mas eu não sabia muito bem como direcionar, como separar um escopo de projeto, como dividir isso. E já quando a gente entra no projeto, entra na Create Academy, que a gente começa a ter esse contato com a tecnologia, a gente vê todo o processo de desenvolvimento. Então, elaboração de ideia, entender as dores do nosso cliente, e todo esse processo me ajudou a entender o meu valor no mercado e o valor dos meus estudos também. Então, acho que essa era a minha maior dor antes. E agora, felizmente, ela foi bem sanada. Bom, as minhas primeiras impressões da Create, era algo totalmente novo para mim. Então, eu não sabia como ia ser. Foi algo bastante incerto da minha parte, de, nossa, como será que vai funcionar? Mas a partir do momento que a gente tem esse primeiro contato, a gente vê que não é uma empresa robótica, não é algo cru, algo seco e sistêmico, é algo humano. Então, nós temos um contato humano com os mentores, com os entrevistadores, nós temos treinamentos em que não é aquela questão de segue um script, não, estamos lançando aqui, lancem perguntas, interajam, a gente sempre é recomendado e fala, pessoal, interajam, façam perguntas, usem os mentores, para a gente poder tirar dúvidas e poder entender melhor o que a gente precisa saber. Então, todo esse momento a gente tem esse contato humano, e isso faz você se sentir acolhido, porque em muitas empresas, quando você entra, às vezes você nem vê o seu gestor aparece uma vez por mês, ou então não tem o gestor direto, ou quando tem o chefe, é só você, seu time e o chefe. O outro chefe é inacessível. Aqui segue uma linha muito horizontal, então a gente, como mentorado, pode ter acesso aos mentores, vice-versa, e a gente pode ter um ambiente colaborativo e de imersão, que também é muito humano. Dentro do conjunto de habilidades e treinamentos que a gente recebe, uma coisa que é essencial para entrar no Create Academy e para participar, não só aqui, mas na vida, é a questão do autoestudo, de você conseguir focar em um objetivo e estudar para alcançá-lo, também colocá-lo em prática. E o maior exemplo disso hoje, na minha carreira, é que com menos de um ano de empresa, a empresa lançou um desafio de capacitação. Então era um curso para os funcionários de lá, os colaboradores, poderem participar, poderem fazer esse curso, quem tirasse as notas mais altas e quem trouxesse materiais de real aplicação dos conhecimentos ia competir. E o resultado, que com essa prévia, esse autoestudo que já veio desde o Create Academy, eu consegui me destacar e eu acabei ficando em primeiro lugar e recebendo um notebook. Então, isso foi uma prova, de que você ter um autoestudo, você ter esse foco, que é uma soft skill essencial, tendo ela e sabendo aplicar, chega em resultados incríveis. Então, com menos de um ano de empresa, eu conquistei esse prêmio, que foi o notebook, e tudo isso graças ao autoestudo, que para mim é uma das principais habilidades que
que nós somos incentivados a ter, né, e a praticar e continuar estudando e continuar em constante evolução, porque foi isso que hoje fez diferença na minha carreira. Bom, como assim uma experiência principal que eu posso citar, eu diria que foi o meu primeiro projeto, né, porque a gente sempre tem o primeiro carinho por a primeira coisa que a gente faz, pelo primeiro projeto. Então, era um time pequeno, foi um time assim que eu me conectei bastante. Ali a gente teve um primeiro contato de pegar um projeto desde o início, idealizar ele, montar toda a estrutura dele, depois a gente ter entrevistas com os clientes, com os interessados. Então a gente aprendeu a fazer entrevistas, a conduzir entrevistas para poder entender diferentes pontos de vista das dores, né? Até porque às vezes o cliente enxerga a dor de um jeito, só que quando a gente tem outras perspectivas, a gente vê detalhes que podem complementar ainda mais esse processo. Então foi o projeto Singular Ambiental, foi o projeto assim que eu mais me identifiquei e também foi o primeiro projeto, né? Porque ali eu pude adentrar no mundo do desenvolvimento e poder colocar em prática, né? Não só o que eu aprendi na Creative Academy, mas o que eu já aprendi no meu curso técnico. Então foi o lugar que eu pude falar, caramba, eu sei, eu consigo fazer, eu vou fazer. De começo, todo esse mundo é novo, né? Você adentrar no mundo de tecnologia, seja por alguém que já é tecnologia, ou alguém está fazendo uma transição de carreira, já é um processo bem assim, bem doido, né? De você entrar. E você poder ter mentores, profissionais experientes na área que possam te ajudar, faz toda a diferença. Não tem como falar que não faz, porque quando nós temos dúvidas, quando nós queremos perguntar, não só dúvida de código, dúvida de tecnologia, mas dúvida de carreira, de experiência de vida. Então, muitos dos colegas sempre falam, poxa, eu vi essa oportunidade aqui, achei bacana, mas achei esse ponto meio estranho, a gente pode trocar uma ideia? Então, a gente sempre troca ideias sobre vagas, a gente sempre troca ideias sobre experiência de mercado, os mentores sempre trazem isso. O nosso mentor principal de agilidade, o Andrew Zegas, ele trouxe pra gente, toda vez que ele passava um treinamento, outra vez sobrava um tempinho das reuniões, ele falava, pessoal, isso aqui é o que está acontecendo hoje no mercado de trabalho, é assim que os meus times atuam. Por exemplo, eu já tive equipe que estava indo muito bem e aí caiu o gráfico deles. Por que caiu o gráfico? Porque eles tiveram uma mudança e ele explicava o contexto pra gente. Então a gente tinha esse contato direto, constante com os mentores, e isso fez toda a diferença, porque além da gente ter a parte teórica, a gente tinha uma experiência, né? Uma experiência de vida, uma experiência humana também, de como aplicar aqueles conhecimentos, do que eles significam e de como que a gente pode usar esses conhecimentos também. O programa do Creative Academy, ele abrange vários pontos do desenvolvimento, não só do desenvolvimento de software em código, mas também a gente tem uma liberdade para transicionar entre as áreas. Então, por exemplo, eu comecei como desenvolvedor. Logo em seguida, eu transicionei também para a área de gestão e para a área de agilidade. Então, poder ter uma visão de cada ponto, uma experiência de cada ponto de vista diferente do desenvolvimento, nos torna um profissional muito melhor e muito mais preparado. Porque ao mesmo tempo que eu sei programar, eu entendo as dores do meu gestor de projeto, porque ele vai precisar de ajuda em certos pontos, então ele tem uma meta a bater e às vezes a gente não fica muito claro para a gente como desenvolvedor. Agora, vendo do outro lado da moeda, vendo as outras faces do dado, né, a gente consegue ter um panorama melhor e entender. Isso ajuda também na parte de tirar dúvidas, por exemplo, em uma review, onde a gente pode interagir com os clientes. Tendo esse overview, né, de posições da tecnologia, a gente consegue uma experiência muito mais completa. A gente já vai poder identificar dores dos clientes, a gente vai poder fazer perguntas mais assertivas. Não só isso, a gente vai poder trocar uma ideia, né, dentro do time de uma maneira mais clara e muito mais objetiva. Então, assim, isso nos prepara tanto dentro dos projetos da mentoria como para o mercado de trabalho. Por exemplo, a gente está seguindo uma rotina e de repente, veio algo novo, nossa, como que a gente vai implementar? Poxa, aqui na mentoria a gente tinha algo parecido e a gente foi seguindo tal passo e funciona. Ou então, a gente vai trabalhar numa empresa que não existe agilidade. Por ter uma convivência com agilidade, com gestão de projetos, a gente pode isso também sugerir implementar agilidade, o que é algo que revoluciona muitas empresas e com certeza é um diferencial nesse mercado de trabalho, porque hoje já é um requisito muito básico para diversas empresas e as que não têm precisam correr atrás para se especializar. Inclusive, um dos meus colegas, né, ele conseguiu o primeiro trabalho dele porque ele já sabia, já tinha experiência de agilidade e em uma viagem a São Paulo com o pai dele, eles conversando, eles descobriram que ia ter uma entrevista. E dessa entrevista, ele não tinha estudado, não tinha se preparado para a entrevista. Ele foi o finalista junto com outro concorrente. E esse concorrente, esse que era mais velho, né, assim, mais experiente em programar. Só que quando chegou em perguntar de agilidade, os entrevistadores queriam alguém que tivesse experiência com agilidade, conhecesse agilidade. E ele já tinha tanto conhecimento quanto experiência prática. Então isso fez toda a diferença para ele.
E ali mesmo ele já adentrou na entrevista, ele foi o primeiro do nosso grupo, né, a se tornar então um mentorado que ingressou no mercado de trabalho por conta dessa experiência. Depois de frequentar o Create Academy por um tempo, eu já me sentia muito mais preparado, não só pelos desafios da escola, mas pelos desafios do mercado de trabalho. Então, sempre que aparecia uma demanda relacionada ao mercado de trabalho ou então ao Create Academy, eu me sentia muito mais preparado, porque, poxa, agora eu já sei como começar um projeto, como fazer um escopo, o quanto eu valho para o mercado, porque esse é um ponto muito importante. Muitas vezes nós temos uma visão de que, nossa, eu aprendi isso aqui, mas é muito básico, é muito fácil, qualquer um aprende. Só que não é assim. Pode se tornar fácil hoje, mas nós tivemos toda uma jornada e uma série de desafios para poder aprender. Então, entender que o nosso conhecimento vale alguma coisa e saber esse valor e como se posicionar é algo que ajuda muito para o mercado de trabalho e para esses desafios. Bom, como o momento mais marcante da minha jornada do Create Academy, eu não posso deixar de citar o TDC. O TDC é o maior evento de tecnologia da América Latina. Nele tem empresas de nível nacional do Brasil inteiro e internacional também, como o Google, a Microsoft, a AWS. Então eu tive a honra, né, o prestígio de poder palestrar junto ao mentor nesse evento, e isso foi um divisor de águas, porque ali eu pude ter uma fala, eu participei ativamente, não só da palestra, mas conviver no evento inteiro. Foi o primeiro evento a nível presencial assim que eu participei e foi um mega evento, né? Eu posso falar, né, que eu sou um rato de brindes, então eu fui atrás de todos os brindes possíveis, eu fui trocando ideia com o pessoal, eu aprendi bastante coisa, não só eu, como outros mentorados também puderam participar desse evento, e todo mundo falou, foi uma experiência muito marcante, muito positiva, porque por meio disso a gente conseguiu estar no evento, né, que até os mentores falavam, caramba, que inveja, quando eu era moleque eu queria estar no evento desses, e vocês, estudantes e destacando, conseguiram já chegar com essa da flor da idade, né? Então acho que isso foi o maior ponto alto aqui, e eu carrego isso para minha vida, porque ali eu aprendi mais sobre fala, mais sobre o mercado de trabalho e mais sobre o que esse mundo de tecnologia pode oferecer. Nem tudo é só uma tela e código, né? A gente tem muito mais a aprender e a poder vivenciar, e justamente é isso que o mercado nos proporciona. Um ponto muito legal também, né, do Create Academy é que as palestras não estão ligadas somente aos mentores, não são somente eles. Os nossos mentores, eles possuem um amplo network, uma ampla rede, e dentro dessa rede nós tivemos oportunidades maravilhosas também. Nós tivemos uma palestra com 2 engenheiros de dados que são brasileiros e estão trabalhando no mercado exterior. Nós também tivemos um hands-on, onde a gente estava ali fazendo a palestra, nós podemos entender como começou a tecnologia do Angular, como começou esse framework, e dali, no tempo seguinte, a gente, por surpresa, o nosso mentor, né, que na hora era um palestrante, se tornou mentor, falou, então galerinha, vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês na prática como funciona. E ali ao vivo a gente pôde ver como funciona a programação, a gente pôde tirar dúvidas ao vivo. Então nós temos tanto palestras dos mentores quanto da rede deles. E isso abre para qualquer tema. Também é nos aberto e nos, assim, influenciado a gente poder fazer perguntas, a gente trazer a nossa sede de conhecimento para que eles possam buscar as melhores fontes para a gente poder beber esse conhecimento. Então nós também tivemos uma palestra de agilidade com uma líder global em agilidade que é estrangeira. A palestra foi em inglês, então a gente pôde acompanhar a palestra em inglês, também tivemos a opção de legenda, o que tornou isso acessível para muitos mentorados e com certeza mudou a visão de muita gente sobre o mercado, porque deixa de ser algo somente brasileiro, algo que você pensa, nossa, é só no Brasil, é incrível, mas só no Brasil, e por conta dessa rede se torna algo internacional e que nós como mentorados temos acesso, e de graça. Fala galera, eu sou a Tira Almeida Costa e eu gostaria de convidar você para participar do Create Academy. Isso vai mudar a sua carreira.